Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre homicídio qualificado, com destaque da diferença entre homicídio praticado mediante tortura do homicídio praticado mediante outro meio cruel. Você consegue diferenciar tortura de meio cruel? Para você, há diferença entre essas situações? Então vamos falar sobre isso nesta aula de hoje. Eu sou o professor Cláudio Schecker, sou procurador da República, doutor em Direito Público pela UERJ e dou aula de Direito Penal há mais de 20 anos e vou ajudar você a passar no concurso público dos seus sonhos. Então vamos lá. Para a gente contextualizar um pouco o crime de homicídio, o homicídio está previsto no artigo 121 do Código Penal. Nós temos três possibilidades de homicídio. Nós temos o homicídio doloso, nós temos o homicídio culposo, e entre o homicídio doloso, nós temos três possibilidades de homicídio. Nós temos o homicídio simples, previsto no 121 caput com a pena de 6 a 20 anos. Temos o homicídio privilegiado, previsto no 121, parágrafo 1º. E temos o homicídio qualificado, previsto no artigo 121, parágrafo 2º do Código Penal, que traz uma pena completamente nova, uma pena de 12 a 30 anos. Daí se falar que há aqui no 121, parágrafo 2º, uma previsão de homicídio qualificado, porque aqui há uma qualificadora. Porque uma das características da qualificadora é justamente trazer uma pena nova. Então, nós temos a pena de 6 a 20 anos do 121 caput e do 121, parágrafo 2º, nós temos uma pena nova que é de 12 a 30 anos. E o 121, parágrafo 2º, inciso 3º, ele é muito cobrado em prova. E ele diz assim: o homicídio é qualificado se o homicídio é cometido com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel. Aí eu pergunto para você, você consegue identificar a diferença entre tortura e meio cruel? Você consegue visualizar tortura e a sua diferença para meio cruel? Há uma diferença, gente, interessante entre tortura e meio cruel. Há semelhanças e há diferença entre essas duas qualificadoras. Por quê? A tortura e o meio cruel, ambas as figuras causam enorme sofrimento à vítima. Elas se caracterizam a partir dessa ideia. São meios de execução de um crime de homicídio, mas que causam enorme sofrimento à vítima. Nisso elas são iguais. Agora, qual é a diferença entre tortura e meio cruel? A tortura, ela é um meio de execução para a prática do homicídio. E ela causa um sofrimento lento à vítima. Então, eu posso dar vários exemplos. A título de exemplo, eu posso citar o seguinte caso. Imagine que A queira matar B. E ele, então, amarre B e deixe B morrer de sede. Exemplo clássico de homicídio praticado mediante tortura. Vejam, desde o início, o agente criminoso tinha a intenção de praticar um crime de homicídio. Ele tinha o dolo de matar B. E ele utilizou-se aqui da tortura, um meio capaz de causar enorme sofrimento à vítima, um sofrimento lento, um sofrimento demorado, para atingir o seu objetivo, que é o homicídio em face de B. Então, aqui há um homicídio qualificado mediante tortura. O meio cruel também causa enorme sofrimento à vítima, mas aqui o sofrimento é breve. Então, eu posso dizer, por exemplo, que se A mata B utilizando-se aqui de chutes e pontapés, causando enorme sofrimento à vítima, vai haver aqui um homicídio qualificado porque foi praticado mediante meio cruel. Então, causou enorme sofrimento à vítima. Então, vejam que o sofrimento aqui é breve. Né? Se A quer matar B e mata B utilizando-se de um choque elétrico de alta voltagem, o sofrimento aqui causado a B é um sofrimento breve. Então, haverá aqui homicídio qualificado mediante meio cruel. Então, cuidado para não confundir homicídio qualificado mediante tortura de homicídio qualificado mediante meio cruel. Ambas as situações causarão enorme sofrimento à vítima, mas a tortura causa um sofrimento lento e o meio cruel causa um sofrimento breve. Isso é muito importantíssimo. Agora, quando eu digo que A matou B utilizando de chutes e pontapés,
É importante também a gente destacar que a repetição de golpes ou a reiteração de golpes, por si só, ela não vai ensejar o homicídio qualificado mediante o meio cruel. Por quê? Imagine que A venha matar B dando 10 pauladas em B. Só pelo número de pauladas, pela repetição de pauladas, você pode concluir aí que houve meio cruel? Nem sempre. Aqui a gente tem que distinguir as situações e tem que identificar o caso concreto. O que eu quero dizer com isso? Se A deu a primeira paulada em B e B já caiu morto e ele logo depois deu mais 9 pauladas em B, não há meio cruel. Agora, se A dá 10 pauladas ou 6 pauladas em B e B ainda não morreu e só vem a morrer com a 7ª, com a 8ª ou com a 9ª paulada, aí há o homicídio qualificado mediante meio cruel. O que eu quero concluir com você é que a repetição de golpes por si só não é capaz de qualificar o homicídio mediante meio cruel. Vai depender da hipótese concreta. Somente a hipótese concreta, através de perícia, é que vai nos revelar se o sujeito morreu com a primeira paulada sem sofrer grandes sofrimentos ou se morreu a partir da 3ª, da 5ª ou da 8ª paulada com enorme sofrimento. Então, somente a perícia é que vai identificar se houve enorme sofrimento imposto à vítima, se esse enorme sofrimento imposto à vítima é uma decorrência da repetição de golpes, eu posso tranquilamente afirmar para você que a repetição de golpes, neste caso concreto, qualificou o homicídio pela prática de meio cruel. Caso contrário, eu não posso fazer essa afirmação. Eu espero que você esteja gostando dos vídeos que eu estou colocando neste canal. Se você estiver gostando, considere a possibilidade de se inscrever no canal e dar um like nos nossos vídeos, porque isso ajudará o canal a chegar a cada vez mais a mais pessoas. Fique com Deus e em paz.